Bom, meu nome é Fernanda Camargo, sou fundadora da Right Capital, estou aqui com o Fábio Barbosa, que, bom, para mim, né, para muita gente, acho que dispensa apresentação. O Fábio é um executivo muito, eu diria querido, porque foi o primeiro a falar de sustentabilidade há mais de 20 anos atrás. Ele foi, bom, presidente do Banco Real, ABN, Santander, Grupo Abril, faz parte, né, do conselho de grandes empresas, faz parte do conselho do Itaú, faz parte do conselho do Todos, é membro do conselho do ICE, da Força Tarefa. Bom, o Fábio é um ativista nesse setor de sustentabilidade, então acho que é todo respeito, né? E, bom, aqui eu quero agradecer participar aqui do podcast da Blast2. E vou começar, acho que contando um pouco. Bom, eu trabalho no mercado financeiro desde os 16 anos, então faz bastante tempo. Não tanto. É bastante. E eu passei a minha vida toda, né, ouvindo que no mercado esse negócio, o mais importante é você atingir a meta, né? E eu acho que o mais legal as primeiras vezes que eu comecei a escutar você falar é que não era só a meta, né? Era como você atinge a meta, né? Então, eu quero saber como que foi esse caminho e se alguma vez você deixou de atingir a meta por também estar olhando pro lado da sustentabilidade. Olha, bom, primeiro é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Legal de poder falar sobre esses temas. Mas para mim começou com uma visão clara de que existe um falso dilema, né? Que é ou você ganha dinheiro ou você faz as coisas do jeito certo. Acho que isso é um problema sério, mais agudo no Brasil ainda, onde tem esse negócio de que no Brasil sabe como é que é, se você fizer tudo certinho, as coisas não andam. Eu tive uma carreira também, a vida foi boa para comigo, né? E eu pude trabalhar na Nestlé, que é uma empresa super rígida, né? E nos Estados Unidos e na Suíça, né? Além da formação familiar, né? E trabalhando lá na Nestlé, eu vi a rigidez que existia com relação à qualidade, controles, modo de comunicar e tudo mais. E quando eu voltei para o Brasil, eu voltei um pouco com essa ideia de que eu ia defender que você pode dar certo sem transigir, que eu chamava de o jogo é duro, mas é na bola e não na canela, né? E usei muito essa questão de falso dilema. Não há um dilema, na verdade, ele é falso, não é verdade isso, né? E eu também, de novo, a vida foi boa para comigo e eu consegui. Os holandeses deram muito espaço no ABN AMRO e depois no Real para que levasse adiante isso. E o que é isso, na verdade, se me permite expandir um pouco, né? Quer dizer, a gente dá crédito para qualquer um ou a gente quer saber mais ou menos que tipo de empresa é aquela para quem eu estou dando crédito? A gente contrata qualquer empresa de motoboy ou a gente quer saber se aquela empresa de motoboy tem um índice de acidentes mais alto ou mais baixo, ou isso é irrelevante? A gente fala com qualquer fornecedor ou quer saber se o fornecedor também tem alguns princípios, né? E eu acho que com o passar do tempo houve uma grande adesão a isso, né? As pessoas se entusiasmaram com isso e a gente percebeu que isso não prejudicava o resultado de jeito nenhum. Na verdade, a gente conseguiu atrair mais clientes, gente jovem que se interessava por isso, empresas que se interessavam por isso, e os resultados nunca ficaram abaixo do previsto, pelo contrário. Tem até uma curiosidade, se me permite, de um amigo meu de banco, né, que um dia falou para mim: eu não sei se você está abraçando árvores ou não, mas eu vou começar a abraçar também porque está dando certo. O que mostra que os resultados estavam acontecendo. É isso. Ô Fábio, você falou de criação, de família e depois, né, Nestlé e tal, mas essa parte de família, o que na tua criação, né, na tua família, o que te trouxe, né, ou foi isso, teve muito da tua criação que te deixou assim, ou foi quando você foi para a Suíça? Acho que teve muito da criação, né, de fazer, né, influência dos meus pais, meu avô, tinha um avô que dizia: oh, não faça nada do que você possa se arrepender, né? Uma frase que me marcou quando eu era pequeno. Hoje em dia, nesse mundo de blogs, internet, redes sociais, isso é mais importante ainda, né? Mas na época já me marcava esse negócio. Não faça nada que você possa arrepender. E depois eu sempre fui um cara certinho, né? Influência certamente dos pais, mas sempre estudei, sempre fiz a coisa certa. E tem uma curiosidade, sim, com relação a isso.
sempre fui bom aluno, né? Mas uma coisa me incomodava, né? Eu estudava, mas eu não comentava isso na escola. Você estudou? Eu falei, não estudei, fui no cinema, porque para ser aceito socialmente, você tinha que ter dito que tinha jogado futebol, que tinha ido ao cinema, que tinha dormido à tarde. E eu, embora tivesse estudado, eu negava isso. Eu falei, não estudei, né? Por quê? Porque, obviamente, como todo jovem, eu queria ser aceito socialmente, né? Aí quando eu fui para a Suíça, eu estudei também na Suíça, aí quando eu fui para a Suíça eu presenciei uma cena, eu vou contar rapidamente, que era muito marcante, né? Eu estava conversando com um americano, curiosamente, chegou um suíço, todo queimado, e o americano perguntou para ele assim, pô, você está queimado, o que você fez ontem? Ele falou, fui velejar, estava um dia de sol. E o americano o repreendeu, né? Como assim você foi tomar sol, velejar? Tinha uma prova hoje, tinha um teste, uma coisa importante, você fez isso? Nem que não é um padrão suíço, obviamente, mas é daquele indivíduo, né? E ele falou, cara, who cares, né? E daí eu fiquei pensando como teria sido aquela cena no Brasil, né? Teria sido, o cara disse, você foi velejar? Certo você, que legal, que bacana, eu também fui e tal. Daí eu falei, quer saber, por que eu fico falando que eu não estudo? Aí aquele negócio me marcou, e um dia eu falei, quer saber, eu vou voltar para o Brasil e eu vou falar que eu estudo, que eu fiz a coisa certa, eu não vou mais ficar me omitindo, eu vou marcar presença, porque acho que a sociedade precisa de referências. À medida que minha carreira evoluiu, eu fiquei mais convicto de que eu tinha que falar isso. Então a diferença entre eu e um monte de executivos que estão por aí, que fazem a mesma coisa que eu faço, é que eu me propus a falar sobre isso, porque falta referência de gente que fale, eu dei certo, fazendo a coisa certa, do jeito certo. Eu vou te falar assim, é como se o teu mundo, né, o mundo Fábio Barbosa, ele tem uma outra cor, né? E eu acho que eu passei grande parte da minha carreira no mundo normal lá, mercado financeiro, agressivo, metas e tal. Quando a gente resolveu fundar a Right Capital com esse negócio de só querer atender famílias que também tenham um olhar para a transformação social, curiosamente eu encontro com muita gente do seu mundo. E muitas sementes que você plantou. Então, às vezes eu estou conversando com uma pessoa e a pessoa fala assim, não, você não precisa nem falar, já trabalhei com o Fábio Barbosa. Economiza, né? Não, eu sou ex-ABN, trabalhei com o Fábio Barbosa, não precisa nem resume. Daí eu falo, ufa, né? Essa pessoa já está impactada, né? Então, você tem noção do tamanho disso, de quantas pessoas hoje representam essa tua mentalidade? A resposta é, se eu tenho noção, é não. Mas tem duas coisas que me marcaram ao longo desse ponto. Primeiro, que quando eu comecei a falar sobre isso, né, alguns no começo achavam meio bobo, bobagem, banqueiro verde, tinha um jeito de tentar meio que desconstruir isso. E de repente eu percebi no banco e em outros lugares que tinha uma maioria silenciosa que adorava ouvir isso e que queria esse banco, esse mercado, essa sociedade, que a coisa vai longe. Né? Então aquilo me impressionou e me deu muita força, né? E até curiosamente com relação ainda a esse ponto, um dia, e tem algumas pessoas que eu não conto, né? E um dia eu tive uma coisa que me ocorreu e eu falei assim, eu queria agradecer àqueles que acham que isso é bobagem, porque é de vocês que eu tiro força todo dia para vir aqui dizer que isso não é bobagem. Então esse negócio estava muito forte, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, em algum momento um Paulo Gaudense, que até é um psicólogo, psiquiatra, sei lá, que fez alguns trabalhos com o pessoal lá de team building e tudo, e ele falou assim, você tem noção de que são sementes que estão voando e que vão germinar em outros terrenos? Eu tinha essa noção, né? Que legal, aí foi o Fábio encontro com um monte de gente, não um testemunho menos contundente do que o seu, mas já notando que ele via sementes em outros lugares, né? Então isso me deixou muito feliz, porque na verdade o ponto maior é ter referências na sociedade. Isso que você falou de mercado, né? Se eu quiser dar uma outra dimensão, isso é um problema no Brasil, né? A ideia de que se você se deu bem, alguma coisa errada você fez. Porque quem faz tudo certo não pode dar certo. Isso não é verdade. Mas ficou sabedoria comum, né? De que, sabe lá, eu também me lembrando mais uma vez, quando eu fui promovido no Citibank há muito tempo, para uma outra posição, e alguém falou, sabe lá o que o Fábio fez para ter sido promovido, né? Chegou aos meus ouvidos, falei, sabe lá o que eu fiz? Não fiz nada, né? Nada de errado. Por quê? Porque no Brasil tem essa mania de desconstruir aquele que dá certo, né? E você precisa tirar, porque ao invés de você tentar se igualar a quem está se dando bem ou está numa hierarquia, a pessoa não é melhor nem pior, mas trocar numa hierarquia está acima, ao invés de você tentar igualá-lo, é mais fácil solapar e trazer para baixo. Que se me permite aqui uma linguagem chula por um segundo, né?
está nas escolas na questão do CDF, né? Que é aquele cara que estudou. Ele é um nerd. Ele é um nerd. Que é o que eu não queria ser lá atrás, né? Por isso que eu dizia que eu não tinha estudado, né? Embora eu estudasse. E isso, quer dizer, começa lá na escola. Eu não vou falar de experiências de outros países que eu não conheço muito, mas falando mais de Brasil, mas eu vou me arriscar a falar nos Estados Unidos, onde as pessoas querem estar entre os melhores, querem ter aqueles reconhecimentos, quer ser nerd, mas sem o estigma do nerd, né? Ele quer ter o reconhecimento, ele pode ser nerd, que não tem problema nenhum, mas ele quer ter aquele reconhecimento de se formar com, enfim, algumas medalhas, algumas coisas. Ele quer ser o team leader, quer ser o cara que está tocando o time de futebol. Ele quer estar para cima, né? E a gente aqui meio que solapa. Até um livro interessante que eu estou lendo agora do Eduardo Janetti, que chama O Elogio do Vira-Lata, que vale a pena, que é interessante, que pega um pouco esse complexo de vira-lata que a gente tem no Brasil. Falando disso, né, por exemplo, a gente teve o evento dos fundos de pensão e, né, para quem não está acompanhando, bom, o Fábio fala de sustentabilidade, né, há mais de 20 anos. No mercado a gente usa o termo ESG, né, que é o Environmental Social Governance. E há um tempo, desde o começo do ano, a gente veio conversando com alguns fundos de pensão, mas quem liderou muito o movimento quando eu comecei a conversar foi uma das suas sementes, que é o Werneck. E foi muito fácil falar, né? Eu falei, poxa, Werneck, vocês, né, hoje, os maiores fundos de pensão têm aí gente boa, né? Estão corrigindo um caminho, né? E vamos dar exemplo, vamos deixar legado, vamos subir a barra, né? E aí ele falou, né, exatamente isso, né? Bom, trabalhei com o Fábio, eu sei disso, tal. O que você propõe? Eu proponho um pacto, né? Vamos fazer um movimento do bem, então juntar as fundações para mudar a política de investimento para esse lado do Environmental Social Governance. E aí ele topou, né? E angariou, né, os 4 maiores fundos do país, né? E no dia que ele ligou, falou, vamos fazer um evento? Eu falei, não, o evento tem que ser, quem abrir, quem vai falar é o Fábio. E aí você não podia, né? Aí a gente ficou destruído, né? Porque era como se a gente quisesse falar, pô, quem começou com tudo isso e a quem a gente deve honrar é o Fábio, né? E então foi muito legal, porque foi um evento para o mercado, foram 450 pessoas e tal, e eles anunciaram que estão indo para esse caminho e tá na 4661, que é a nova regra para os fundos de pensão, né? Deixa eu te perguntar, o que você acha que vai acontecer agora, né? Se a gente vai ter mais, a turma vai querer desviar, embaçar, ou você acha que realmente, né, pelo menos eu estou sentindo que agora que está na regra, tal, está tendo um interesse, né, mesmo, e já que tem tanto dinheiro vindo junto... Olha, né? Puxa, uma longa conversa que a gente pode ter sobre isso, mas só o fato de você fazer uma reunião agora com 4 dos maiores fundos de pensão, com 450 pessoas, segundo você, mostra o quanto isso evoluiu. Há 5 anos, isso era quase que impensável. Há 10 anos, com certeza, era impensável. É uma bobagem falar disso. Queria falar de uma coisa importante também. Eu tenho uma convicção, né? Eu falo muito disso, que se a minha geração não deixou um Brasil melhor para os nossos filhos, deixou filhos melhores para o nosso Brasil. Essa foi uma frase de impacto que eu uso muito. Quer dizer, os jovens têm uma consciência social, ambiental e ética que a minha geração não teve. Não estou dizendo se eu tive ou não. A minha geração em geral não teve. Era tudo bobagem, a vida é assim mesmo, pau com pau, e você faz investimento e ganha dinheiro, e daí você tinha aquela famosa história do give back, né, que eu vou chamar de passar a caneta no cheque e a borracha na consciência. Era essa a história. Estou aqui, uma empresa bem sucedida, eu ajudo a igreja, eu ajudo a creche, eu ajudo um hospital, mas eram coisas independentes, né? Várias fundações foram criadas, mas coisas independentes. Eu acho que a evolução que está acontecendo não é para ser independente, não independe do que você faz no dia a dia. Eu quero saber o que você faz no dia a dia, né? De uma maneira mais radical, um exemplo que não tem a ver com business, mas eu vou usar porque me marcou também. Foi um dia que eu ouvi algum cara falando em 2006, né? Quando o Marcola meio que incendiou São Paulo, assim, aquele traficante, né? E alguém falou, mas o Marcola cuida muito bem dos idosos, tudo mais. Ele falou também, cara, eu acho que ele está ficando louco, porque você está dizendo que esse cara faz o bem para a sociedade, quando na verdade a origem do dinheiro dele destrói a sociedade. Então, não é possível que a gente separe essas coisas. Eu acho que esse exemplo é exagerado.
mas vou trazer para o dia a dia. Eu quero saber o que a empresa faz no dia a dia. Se o dinheiro que a empresa faz no dia a dia impactar positivamente a sociedade, já está bom demais. É lógico que precisa de doações, carências, tudo mais. Mas aí começar a trazer para dentro da empresa. O que você faz? Como você faz no seu dia a dia? Você faz tudo corretinho? Tudo do jeito que tem que ser feito? Questão ambiental, social e ética devidamente respeitada? Isso foi uma grande evolução. Agora nós estamos na outra evolução, que é o que você está começando a mexer, que é mais legal ainda. O que o seu negócio causa impacto social, ele é inclusivo. O maior problema do Brasil, faço um parênteses aqui, é a falta de inclusão social. É uma loucura esse país, o que nós temos de pessoas que não participam. Então, eu vejo um monte de gente preocupada. Que tipo de inclusão social você causa? Né? Você dá crédito para pessoas de menor poder aquisitivo? Você tem um programa de assistência médica a pessoas de menor poder aquisitivo? Você tem uma condição de levar ao comércio, entrega ou alguma coisa a pessoas de menor poder aquisitivo? Você tem causa impacto ambiental relevante naquilo que você está fazendo? Essa preocupação não existia, mas os jovens têm isso. Os jovens se preocupam com causa, com propósito e se preocupam com isso. E, obviamente, eles vão também levando as pessoas mais velhas e, enfim, dirigentes de empresa a falar, opa, peraí, tem alguma coisa que eu preciso mudar no meu negócio. Eu não posso mais falar, posso dar um exemplo concreto para você, de contratações. Eu vejo que os jovens, quando vão entrevistar nas empresas, eles fazem uma pergunta que na minha época não se fazia, qual a proposta dessa empresa? Para que se faz tudo isso? A pergunta não é quanto eu vou ganhar apenas, que obviamente é relevante, eu não quero deixar de lado, porque toda a minha tese é o mundo do e não do ou. Então não é ou eu ganho dinheiro ou eu faço a coisa certa, é os dois. Quanto eu vou ganhar? Beleza, não estou colocando em qualquer ordem aqui, mas a outra pergunta é, e para que a gente faz isso? Quer dizer, o que essa empresa faz? Que impacto social essa empresa tem? Que programas ela tem? Que tipo de apoio ela dá a determinadas comunidades? Que tipo de preocupação ela tem com o seu dia a dia? De fato, educar o consumidor e fazer a coisa do jeito que tem que ser feito. Isso é uma pergunta que não existia há muitos anos, né? Então, está mudando. A gente vê bastante, assim, lá fora, né, principalmente a gente vê investidor americano, mas principalmente europeu, pensando assim e botando preço no footprint. Exatamente. Né? Então, como você falou, né, esse negócio do negócio principal, do core. Né? A gente conversa com muita gente que fala, mas eu dou o meu 3%, 6% do imposto de renda, eu ajudo aqui, eu ajudo ali, e aí eu falo, mas e o core? E quando você destrói para doar esse pouquinho aqui, né? Você mede isso, né? E aí a gente viu, agora tem uma empresa lá fora que apareceu com um relatório. Ela consegue fazer isso nos Estados Unidos porque tem dado, né? Então ela te mostra assim, olha, essa aqui é teu portfólio, você ganhou tanto ao ano. Isso é o que você destruiu. Essas são as empresas suas aqui embaixo que tem trabalho escravo, essas são as empresas que estão, né, poluindo e tal, né? E algumas lá do seu portfólio estão indo para esse caminho do bem, mas o resto tá assim, né? O que você acha disso? Então isso está ficando cada vez mais transparente. Então eu acho que esse caminho já está começando. Mas essa ideia que eu brinco de passar a caneta no cheque, a borracha na consciência, né? Ela prevaleceu durante décadas também. A sociedade não aceita mais isso. Tem uma outra coisa boa acontecendo na sociedade, que é o que eu chamo do fim do on e off. Você está on o tempo todo. A empresa não pode mais dizer ao mercado o que ela quer que o mercado ache que ela é. Na verdade, as várias interações que ela tem com os funcionários, com os consumidores, com os clientes, com os fornecedores, enfim. É a partir daí que se forma a imagem da empresa. Né? Então você vê, não vou citar nomes aqui, mas cheio de empresa que tem um incidente pequeno e a coisa nas redes sociais é devastadora e prejudicar a empresa. Né? Então, eu acho ótimo. Não tem on e off. Você está on o tempo todo. Faça aquilo que você acha que é certo, porque menos dia aquilo lá vai se tornar público. E eu não estou entrando nem no mérito se está certo ou está errado. Eu estou apenas constatando. Né? Então acho que as empresas estão ficando mais espertas. Opa, é bom prestar atenção. Aquela coisa que a gente fazia meio sem ninguém ver, não dá mais. Então sou muito otimista com relação à sociedade no futuro. Seja porque as pessoas estão mais conscientes com relação ao papel que eles cabem na construção da sociedade, seja porque a tecnologia também está facilitando que as luzes fiquem acesas, que as coisas caminhem como tem que caminhar, e fica até mais fácil você trabalhar com inclusão social, que acho que é um tema relevante. Isso, nesse ponto eu ia te perguntar, né, porque hoje tem os grandes, né, você falou de tecnologia, então a gente está falando muito de inteligência artificial, de machine learning, da internet das coisas, e muita gente fala, isso aí vai excluir mais gente. E
ao mesmo tempo eu tenho visto o contrário, eu tenho visto essas tecnologias ajudando a resolver grandes problemas sociais. Acho que vai ter alguma exclusão e alguns trabalhos vão deixar de existir, mas outros serão criados. Mas e aqui a gente, né, no Brasil, a gente não tem, né, não produz tanto talento como lá fora, quer dizer, como que você vê esse lado? Olha, vamos falar de Brasil, que é mais relevante, né? Mas tem dois vetores aqui. Primeiro é a questão da inclusão, quer dizer, eu vi sistemas que funcionam na África e começam a funcionar no Brasil também, de médico num celular, num iPhone da vida, num Samsung da vida. Você consegue, um médico basicamente falar, tirar a temperatura, consegue muita coisa, o que permite um atendimento a pessoas que hoje não têm atendimento, né? Marcar hora em hospital, marcar cirurgia, saber a temperatura, fazer o acompanhamento, tudo à distância, né? Isso é um negócio fantástico, né? Sistemas inteligentes como o Watson da IBM, ou da Microsoft, tudo, onde você consegue um mundo de informações que podem melhorar a qualidade do atendimento médico. Pessoas com esses sintomas, eu vi 10 mil casos até ontem à noite e é esse o tratamento melhor. Então, muito otimista. A tecnologia vai, na verdade, melhorar a inclusão social, vai atender mais gente a um custo mais barato. Bom, segundo ponto. Determinadas funções, que são funções mais repetitivas, né, que já foram, na época, absorvidas lá atrás pela indústria, agora, de uma maneira mais rápida, pelas técnicas que você acabou de descrever. Né? Aí eu vou cair num problema que é o que mais me incomoda em tudo que a gente vai falar aqui, que é a educação. Né? Eu tive com o Piketty, ter te falado isso uma vez, Piketty é que fala sobre a distribuição desigual de renda que tem no mundo, e eu vou simplificar ao extremo aqui, na tese de que o retorno sobre o capital é maior do que o crescimento do salário, portanto há uma concentração de renda no mundo. E eu tive a oportunidade de dizer a ele, ele falou assim, essa pode ser uma ótima explicação na Europa. Aqui, a razão pela qual nós temos a distribuição desigual de renda é porque temos distribuição desigual de educação. Então, com distribuição desigual de educação, a distribuição desigual de renda é apenas uma consequência natural. Então, a questão da educação é muito séria. Eu vejo, inclusive, que a tecnologia pode acelerar esse processo, né? Seja com ensino à distância, seja com multiplicação de formas de chegar ao aluno, acompanhamento da presença do aluno na sala de aula ou não, os pais acompanhando os alunos, tem um monte de coisas que estão sendo feitas, algumas na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, outras em outros estados. É muito legal. Agora a gente precisa dar foco nisso, né? Senão vai ter esse problema que você falou. Você faz parte lá da Todos pela Educação Isso. também, né? E esses dias teve a discussão do documento lá. E um dos pontos, até que eu citei, que eles estavam falando dessa parte do IDEB e do INEP, né? Que tem os dados, né? E eu falei, por que não abrir o INEP, fazer uma plataforma aberta e convocar as EdTechs para resolver os problemas? Porque aí você para de falar de governo e tal e fala, bom, de repente o setor privado resolve isso aqui, você vai gerar empreendedorismo, né? Bom, perfeito. Eu estou convencido, e por isso que eu me aproximei do Todos e da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, na medida do possível, porque eu acho que é um problema que tem que ser feito entre o setor público e o privado. Os números são gigantescos, né? Tem mais ou menos 4 milhões de alunos no ensino médio do Estado de São Paulo. É gigantesco, 4 milhões, não adianta fazer uma escolinha aqui e ali, não tem. Tem que ser com tecnologia e políticas públicas, né? E acho que essa parceria, porque a tecnologia, obviamente, como você bem colocou, vem do empreendedorismo, né? De que existe um problema a ser resolvido, né? Como é que a gente resolve? Agora, tem também a questão de políticas públicas, né? 4 milhões, não estamos falando de 10 mil alunos, nem de 200 alunos, né? É muita gente. Então, eu estou otimista de que existe uma possibilidade que é esse caminho. Não estou seguro de que o seguiremos, mas estou confiante que existe. Então, se existe, Todos pela Educação e outras pessoas têm que se mobilizar. Esse é o grande problema, você colocou muito bem. Ele, por um lado, vai promover a inclusão, a tecnologia, né, você se referia, por outro lado, ele pode promover uma marginalização. Pode promover o empreendedorismo para resolver esses problemas, né, da inclusão, mas se não trabalharmos adequadamente, a gente vai promover também, ou agravar o problema da exclusão social no país. Então tem essas duas vertentes, mas vamos apostar na que você falou. O empreendedorismo vai ajudar a resolver. Tomara. Não, e aí eu te perguntar, agora mudando de assunto, um pouco desse momento do país que a gente está vivendo, né, a Lava Jato, né, o Brasil sendo passado a limpo, e essa sensação de que algumas coisas não são mais possíveis de se fazer, né? E aí eu fico vendo, eu me envolvo muito em advocacy, por causa da Live Right, por causa da Atletas pelo Brasil, e a gente vai lá para Brasília e luta por boas causas, né?
Mas quanto mais eu me envolvi nisso, mais eu vi que as empresas tinham suas áreas de lobby para resolver a si mesmas, mas não as grandes causas, né? Com tudo isso que está acontecendo, você acha que tem esse caminho, que as pessoas vão mudar ou vai continuar todo mundo pensando no umbigo? Cada pergunta sua vale um debate, eu não tenho resposta para isso. Mas eu vou pegar uma coisa que me marcou muito. Há um ano, mais ou menos na época que aquela gravação veio a público do presidente com um empresário, eu estava em Nova York, né, e num evento sobre o Brasil. Né, e alguém falou antes de mim, falou assim, eu tenho vergonha de ser brasileiro e das coisas que estão acontecendo lá, tudo com um bando de investidores estrangeiros num grupo pequeno. Pequeno. 200 pessoas, Nossa. 300 pessoas. Eu falei, sabe, quando foi a minha vez de falar, eu inverti esse negócio. Eu tenho orgulho de ser brasileiro e de estar acendendo a luz para mostrar coisas que sempre aconteceram no Brasil e que a gente deixou embaixo do pano. Aliás, que não acontecem apenas no Brasil. Acontecem em vários outros países, que eu não vou nominar, mas sabemos que não é uma exclusividade. Então, essas coisas que eu ouço de vez em quando só no Brasil, não é só no Brasil. O que a gente está fazendo é acender a luz e poucos países tiveram a coragem de acender a luz para combater problemas similares aos que nós temos aqui. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, me incomoda muito, e esta talvez é uma das grandes batalhas, é a razão de eu estar aqui. Né? Por que eu estou aqui gravando? Né? Porque eu gosto de reforçar essa mensagem, eu vou dar agora um pouco contexto. Essa ideia de que o problema no Brasil é o governo. Como se fôssemos um bando de cidadãos honestos e impecáveis no seu comportamento, governados por pessoas corruptas. Eu lamento dizer que não é isso. A sociedade tolera e comete pequenos delitos numa extensão que eu considero inaceitável. E aponta para Brasília, ou para os políticos, como sendo o problema. O problema não é lá. O problema é na sociedade. Por isso que eu acho que a gente volta à questão aqui do começo dos falsos dilemas, de radicalizar, de tolerância zero. Tem um ditado chinês que diz muito bem isso. Se cada um varrer a sua calçada, o país está limpo. Agora, a gente não vai, comete delitos. Estou falando desde os pequenos, de pontuação na carteira de habilitação, de sonegar ou deixar de pagar um imposto aqui ou acolá, de não registrar determinadas operações, de você, enfim, falar, eu fico revoltado, vou na estrada, né, vou no limite certo, de repente eu vejo um cara passar 200 por hora. Daí tem um radar ali na frente, ele passa a 80, que nem precisa, porque o limite é 120 na estrada. Que hipocrisia, né? O cara vem, quer dizer, se ninguém estiver vendo, dá para fazer, né? E esse mesmo cara que depois aponta para Brasília. O cara compra outro dia também, foi um episódio interessante. Cheguei no final de semana com uns amigos e alguém falou, trouxe uns DVDs aqui, piratas, pra gente assistir. Aí, cara, eu não vou assistir. Até eu li pro dono da casa, falei com ele se ele me apoia ou não, né? E ele apoiou. Não vou assistir DVD pirata, cara, tem que parar com essas coisas. Cara, não é possível, a gente fica falando e comete pequenos erros. Fiscais de prefeitura que são subornados a todo instante para conseguir um habite. Mas se eu não pagar o fiscal, ele não dá o habite. Bom, os grandes empresários diziam isso também, se eu não der contribuição em tal e tal político, ou tal e tal empresa, eu não consigo minhas obras. Cara, vamos parar com isso. Então, o ponto principal tem que radicalizar. A gente tem que, no nosso dia a dia, radicalizar. É tolerância zero. E eu vejo, Fernanda, com muita alegria, um grupo crescente de pessoas que acreditam nisso. Sabe, que não vai, quer dizer, vamos jantar fora, não pode beber, pega um Uber, pega um táxi, pega o que você quiser, vai a pé ou não bebe. Mas para com esse negócio de eu vou porque o guarda não vai me pegar, porque não tem comando. Quer dizer, vamos pegar essa coisa, é bobo, né? Mas fazer a coisa do jeito certo. Outro dia eu tive uma coisa interessante também, chegou uma pessoa para mim e falou assim, pô, você acredita que ainda tem médico que faz com recibo e sem recibo? Então o cara falou, pelo que eu entendi, R$300 com recibo, sem recibo, 350 com recibo. Eu falei, não acredito que ainda tem isso. Ele falou, então, o médico quer sonegar? Eu falei, não, o médico não quer sonegar. Ele ofereceu para você sonegar. Ele basicamente falou, eu vou ficar com os 300. Você quer pagar os 50 de imposto? Porque quem economiza os 50 é você, não ele. Ele não economiza nada, ele fica com os 300. Então está todo mundo errado. Está errado o médico de ainda ter essa conduta e está errado você de achar que o médico está sonegando. Quem economiza é você. Você percebeu que o médico não está economizando nada? Ele não está sonegando nada. Ele está dando a você a opção de sonegar. E ele deu tanta risada que eu não tinha pensado nisso. Na verdade, eu também não tinha pensado nisso, mas me ocorreu na hora. Não, eu acho que a gente precisa de bons exemplos no país. Né? Esse é o ponto. Faltam referências. Faltam referências de pessoas que deram certo sem transigir. Nós temos boas referências no empresariado, eu não vou mencionar nomes, porque a gente acaba prejudicando aqueles que a gente não está mencionando, mas tem muitos bons empresários de muito sucesso que não transigiram. Tem políticos honestos também que não transigiram. Tem
gente, chefes de família, cidadãos, tudo mais, o que a gente não tem essa referência, as pessoas às vezes não se manifestam. De certa maneira, falando a segunda vez, é por isso que eu acho que é legal estar conversando com você, falando sobre esse assunto, para as pessoas ouvirem um pouco, escuta, tem um outro caminho, se anime, tem um outro caminho. Não, e mesmo a gente vê muito com esse negócio da Lava Jato, né? As famílias envolvidas nisso estão espalhadas em várias escolas, então a gente vê a molecada perguntando pra gente à noite, mas e esse meu amigo, o meu amigo é corrupto? Não, teu amigo não. Mas, sei lá, o avô tal, ele não foi legal. Perfeito. Mas o exemplo ali então, já está pegando. Que é o contra-exemplo, né? Tem que ter a referência do cara que teve sucesso sem transigir e tem que ter a condenação daquele que teve sucesso transigindo. Né? Eu sou de uma outra geração em relação a você, mas era aquele do rouba mais faz, né? Esse conceito no Brasil é um horror, né? Não tem importância, pô, mas o cara faz, era a brincadeira que tinha com governadores de São Paulo da década de 50, 60, ele rouba mais faz. Não pode. Isso é uma coisa muito interessante, porque você estava falando da questão de negócios e de olhar o lucro e não olhar apenas o como, né? É óbvio que eu bato bastante nesse tema e defendo muito esse tema, mas não sou o único, tem um monte de pessoas aqui no Brasil, mas vou dar o exemplo mais marcante, que é do Jack Welch. Jack Welch, que foi o grande presidente da GE, que foi totalmente voltado ao resultado, ele tinha uma matriz muito interessante. Ele falou assim, tem duas possibilidades nas pessoas, né? Daí há 4 combinações. Ou a pessoa entrega resultados, sim ou não, ou a pessoa tem bons princípios, sim ou não. E ele fez uma matriz com 4 possibilidades. Então ele fala, se a pessoa não entrega resultados e não tem bons princípios, demite. Pessoas entrega resultados, tem bons princípios, promove. A pessoa não entrega resultados, mas tem bons princípios, vamos treiná-la. A pessoa entrega resultados, mas não tem bons princípios, kill him, mata, porque não tem nada mais nocivo para a empresa do que aquele que consegue resultados de uma forma indevida. Isso não é o Fábio falando que é mais de abraçar árvores, mais assim, soft, segundo a leitura de alguns. É o Jack Welch. Ele tinha esse negócio claro. O rouba mais faz, ou seja, entrega resultados mais transige, põe para fora. Agora as pessoas não têm coragem. Falam assim, mas ele performa. Então é bom, então você vai ver o que vai acontecer com a sua empresa. Não tenha dúvida que muitas das empresas estão aí, que estão com problemas, tinham esse negócio. Bom, tudo bem, mas estamos ganhando dinheiro, vamos tocar. A sociedade mudou. O que mudou, na verdade? Acendemos a luz. Essa é uma grande mudança. Aquilo que era feito embaixo do pano não é mais. As luzes estão acesas, pela tecnologia, pelas redes sociais, pelos valores que estão melhorando na sociedade, como eu disse, que os jovens têm mais consciência do que minha geração teve, a sua é outra já. Mas a geração mais nova já tem mais ainda esse negócio. É muito legal. Então esse negócio começa a falar, escuta, vamos colocar esse país em ordem. Vai demorar mais 10 anos, não tenho dúvida. O que você falou vai para Brasília, desanima. Não tem importância. Agora tem 2 alternativas, né? Eu falo, uma é, então deixa, não é assim. A outra é vamos embora. Não vamos embora. Nós, na verdade, somos a esperança desse país, de fazer esse país um país melhor. Se a gente jogar a toalha, acabou. Então... eu estava no supermercado outro dia, aí encontrei com um amigo e ele só reclamando. Esse país não dá, isso aqui é uma desgraça, não sei o que, tal. Eu falei, e você está fazendo o quê? Você está fazendo o quê? Não, porque eu estou fazendo. Então, se você não está fazendo, então você me doa para ajudar os projetos que eu estou fazendo. E aí ele, não, tá bom, tal, né? Eu falei, não... Tem que fazer a gente vai ter que levantar e fazer, não tem outro jeito. Que é uma falha que nós cometemos, né? Essa ideia de que a sociedade, tem um artigo no jornal de hoje sobre isso, a elite foi um pouco omissa, né? No sentido de falar, deixa o governo lá, eu fico aqui. Eu ouvi várias vezes a expressão, na Itália assim, o governo funciona aqui, a sociedade aqui, os negócios, desculpa, e funciona tudo super bem, que se provou que não funciona super bem, mas isso é uma outra história. A gente ficou muito distante, né? Eu agora vejo com satisfação o protagonismo nas empresas, nas escolas, sociedade em geral, escola de educação, por exemplo, tendo gente do setor privado se envolvendo com educação, alguns com mais sucesso, outros menos, sim, mas não ficou um negócio que não é problema meu, é problema seu. Não, tem uma história, estava num debate na Suíça, até e tinha um grupo venezuelano contando, né, que eles também não se envolveram na política e não se envolveram e não era problema deles e tal. E aí ele falou, olha, meu grupo valia tanto, hoje vale 1/10 do que vale. Não tenho nem... Hoje eu ajudo os funcionários que estão lá para sobreviver, né? Então, não que eu acho que a gente vai para esse caminho, mas para falar assim, os grupos têm que ter consciência de que tem que se envolver ou o teu grupo vai valer menos.
isso. Né? Não tem jeito. É para defender o seu negócio, né? E eu acho, quer dizer, eu respeito também quem decide, vou embora, não quero mais o Brasil, mas as pessoas falam, e você que pensa disso? Eu penso que tudo que eu tenho, que eu construí, eu construí aqui nesse Brasil. Eu devo tudo a isso, eu não tenho nenhuma razão para ir embora. Daí alguém um dia perguntou assim, tem um cara esperto na plateia, né? Uma plateia de Jorge. Mas você chama Fábio Colette Barbosa, um Colette veio da Itália, por que você não quer dar para os seus filhos uma oportunidade melhor, já que um Colette te deu a oportunidade melhor? Né? Meu bisavô que veio. Eu falei assim, olha, vou deixar bem claro, o Colette que veio de lá, provavelmente, veio com uma mão na frente e outra atrás, não trouxe dinheiro da Itália, não trouxe capacidade de empreendedor, ajudou a Itália a ser uma pessoa menos a ser empregada, uma boca menos a ser alimentada. Quem está indo embora do Brasil não é esse tipo de perfil. É gente que está levando o dinheiro que ganhou aqui, o conhecimento que adquiriu aqui, a capacidade empreendedora que adquiriu aqui. Ele não ajuda o Brasil, ele prejudica. É diferente de quem saiu de lá. Eu não estou fazendo julgamento se deve ou não deve, mas não venha comparar uma coisa com a outra. É bem diferente. Então eu fico muito em cima desse negócio. Cara, depende da gente, né? Quanto mais gente sair, a Venezuela é um bom exemplo, mais rápido aquilo vai afundar. Eu tenho essa mesma consciência. Outro dia eu falei exatamente isso para um empresário que falou, eu estou indo para Portugal. Como assim? Você está indo para Portugal? Fazer o quê? Não, agora já estou com a missão cumprida. Eu falei, não, agora você tem que devolver. É isso aí. Agora você não pode ir. Exatamente. Daí ele ficou assustado, então eu falei, não, você tem que ficar aqui, né? Você ganhou tudo aqui, você fica aqui. Parabéns. É isso, eu falo mas isso toda hora. Não tem importância. A minha mulher fala que eu vou perder todos os meus amigos. Não tem importância. Eu fico sua amiga. Vou ficar nós dois aqui. Mas o Fábio, agora perguntando de Fábio família, né? Tem um lado que eu vejo assim muito que os grandes empresários acabaram não tendo muito tempo para ficar com a família, né? Eu mesmo agora tenho um filho de 2 anos e meio e eu me esmerilho para me virar, para estar com ele, né, tomar café, almoçar, voltar mais cedo, fazer, né, o possível, porque eu acho que esse contato é que vai fazer deles, né, pessoas mais seguras e tal. Então, assim, eu te pergunto, como é que é o Fábio, família? Olha, eu sempre tive muito cuidado com isso, né, de jantar em casa. Eu comprei um sítio, uma fazenda, sei lá, e tinha até um primo meu, Juarez, que você conhece, que me ajudou a desenhar um símbolo muito legal, que é da família, né? Quer dizer, aquele ponto onde eu iria e fui a vida inteira me reunir com a família, né? Com meus filhos, minha esposa, sou casado há 40 anos, né? E daí eu fiz, e ficou muito legal. Inclusive o casamento da minha filha foi lá, foi muito bacana, porque lá era tipo aqui a família se reúne. Então, finais de semana, saindo de São Paulo, indo para lá e fazendo um negócio mais isolado, né? Você convive muito com a família, né? E mesmo durante a semana eu sempre procurei ter a disciplina de jantar em casa, né? Não consegui sempre, óbvio. Hoje em dia nem se janta fora tanto, nem porque se jantava mais, mas eu fazia questão de não ir. Hoje em dia eu não vou jantar nenhum, assim. Mas os filhos estão crescidos, já estou com neto, então é uma outra história. Mas eu fiquei muito com a família. E uma vez, 2 coisas me marcaram. Uma, um cara que chegou para mim e falou assim, eu me arrependo de não ter ficado mais com meu filho. Ele teve vários problemas com os filhos, ele se culpava até exageradamente, mas enfim, ele se culpava porque ele tinha ficado com os filhos, né? Que me marcou, foi isso não vai acontecer comigo não, foi cedo, foi muito, muito bom, de novo a vida foi boa para comigo com esses sinais. Depois, mais tarde na carreira, quando eu já estava quase que saindo da vida executiva, alguém chegou para mim e falou assim, puxa vida, eu construí uma vida maravilhosa, mas sacrifiquei muito minha família, né? Mas eu fiz isso para poder construir a vida profissional que eu construí. Eu falei, então você fez algo errado, porque eu consegui compatibilizar os dois. Então, eu mantive a proximidade com a família e, enfim, do ponto de vista de carreira profissional, eu tive um bom desenvolvimento, né? É de novo, Fernanda, essa história do e ou ou. Ideia de que ou você faz um ou você faz outro. Fazer ou, eu que sou mais bobo, sei fazer. Eu quero saber como é que você faz os dois. Esse que é o desafio, né? E eu acho muito simplista falar assim, ó, não dá para não transigir, senão você não consegue ganhar dinheiro. Não dá para você ficar com a família, senão você não consegue evoluir na carreira. É o ou. É ou. A ou é fácil. Eu sei fazer ou. Eu quero fazer o e. Como é que você faz os dois? E é por isso que precisa de referências, né? De que dá para fazer, sim. Infelizmente, a gente tem poucas referências. A gente, na Wright, eu sou sócia do meu marido, né? Então, a gente já convive bastante, mas tem uma coisa que você falou, ele tem essa coisa de... Ele gosta de... É mais fixo, vai? E aí a gente tá comprando um sítiozinho e tal, e ele... Ó, aqui a gente vai, né, reunir a família. Então, eu acho que esse ponto... É isso, né? É poder ter esse lugar, né? Esse é um lugar que eu pensei que também todo mundo aqui estamos só nós, né? E quando tiver momentos difíceis na vida, quando tiver mas aqui é um porto seguro, né? Porque foi lá que a gente criou essa segurança,
empatias, programas e tudo, andar a cavalo, andar a pé, de ficar, enfim, ficar no, fazer uma pizza, enfim, até hoje, né? A gente consegue No final, dizem que o negócio da longevidade, que as explicações científicas para quem vive mais, a primeira delas é amigos e família. Muito legal, né? Eu vi isso. É a primeira, disparada. O resto Eu até parei de fazer exercício. Não, brincadeira. Mas é isso. Ô, Fábio, e espiritualidade? Então, esse é um assunto complicado, cada um tem a sua, né? Eu sou muito mais espiritualizado do que as pessoas acham, assim, né? Eu sou católico de formação, vou na missa com alguma frequência, né? Acabei de voltar agora de uma viagem que eu fiz para a Jordânia e Israel, estive em Jerusalém, me impactou muito e tudo mais. Eu tenho a minha, é um assunto que eu nem discuto muito, eu falo com meus amigos que uma parte é menos espiritualizada do que eu faço, que às vezes eu não vou discutir, me faz bem. Me faz bem, eu me sinto bem quando eu estou, enfim, numa igreja, quando eu estou conectado com Deus, me faz bem. Agora, você quer discutir, existe, não existe, faz, não faz, não vou discutir, cada um tem a sua. Mas eu me sinto, eu gosto e vou, e também era outra coisa que eu falava pouco e faz 10 anos eu falo mais. Eu vou na igreja e gosto, me faz bem. E esses dias o filho do meu marido, né, o mais novo, falou assim, não, eu vou trazer não sei quem aqui, eu tenho medo de vocês ficarem falando muito de espiritualidade, o cara vai achar, né? Eu falei, não, imagina, ao contrário, né? Falei, a gente vai falar e vai ser bom, né? Então, e cada vez mais, quando a gente traz o tema, e às vezes em reuniões formais, a coisa é muito positiva. Então, eu acho que também as pessoas estão abrindo mais esse lado, né? Exatamente. E eu sempre pego esse negócio, ponto central de todas as regiões. Ninguém é melhor que ninguém. Né? E esse é um conceito, enfim, espiritual, estamos todos iguais. Não tem. Então, assim, eu fui super cuidadoso de falar, né, que eu tive uma carreira profissional de sucesso. Antes a minha vida é um sucesso, não é outra história. A carreira, então tem que tomar cuidado para você não começar a achar que você é melhor que os outros. Né? Isso para mim é uma marca na minha vida, que faz tratar todo mundo bem. Igual. Trato bem as pessoas de mais alto nível, na hierarquia social ou hierarquia da empresa, de mais baixo nível, e eu presto muita atenção, na verdade, como é que os outros tratam também. Que isso também está no fundo da espiritualidade, né? Sabe, Fernanda, a frase, eu falei muitas frases aqui, mas a que mais me marca na vida mesmo é: suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Esse é de um pensador americano chamado Ralph Waldo Emerson, né? E é muito importante. Então, a pessoa às vezes fala muito de espiritualidade, eu vejo que não trata bem as outras pessoas, porque o cara não está batendo aqui, quer dizer, vamos viver os valores, né, da sua crença espiritual, seja ela qual for, né? Mas diz muito, e eu presto muita atenção nisso. É verdade. Ô Fábio, e suas paixões? Esporte, arte? Eu estou muito ligado à natureza, né? Muito ligado, tenho paixão por árvores e caminhadas, cultivar flores, eu tenho paixão. Sou muito ligado em esportes, né? Quer dizer, obviamente nós estamos falando aqui em época de Copa do Mundo e ontem eu fui jantar com um cachecol do Brasil, né, com uns amigos, o pessoal estava super, eu adoro, e eu sou super racional, mas quando se trata de futebol, de esportes, sou totalmente irracional, torcedor, e até falo, para de falar, estão me incomodando as pessoas falando muito mal da seleção brasileira. Vem cá, não pode, você não pode dar um momento de alegria, de viver o momento, o Brasil ganhou, tá bom, não precisa falar mal. Vamos comemorar, né? Vamos comemorar, se deu o direito de ser feliz. Né? Então eu sou bastante ligado. Então, natureza, esportes, e leio muito, tem sempre um hábito que eu tive bastante ao longo da vida, então acho que me faz bem também. Então, mais essas coisas. Aí, obviamente, artes, cultura, música. Eu sou presidente do conselho da USESP, então bastante focado em música clássica. Então, você é curioso, tem muitos né? interesses, eu tenho muita curiosidade, exatamente. É isso que a gente fala, acho que para a molecada hoje é ter curiosidade, né? Exatamente. Despertar essa curiosidade, eu acho que é do ser humano, né? Alguém me falou outro dia, que tem filhos pequenos, que não tem nada que assim, intimide mais uma criança, né, do que aquela resposta, porque sim. Para de perguntar, né? Quer dizer, a criança tem uma curiosidade natural, os pais se cansam e daí falam, por que sim? Por que isso? Porque sim. Quer dizer, não pode. Não pode, porque você intimida a criança que ela passa a não expressar a curiosidade dela. Fala assim, não vou perguntar mais nada, porque
entendi que não é para ter curiosidade, vamos para estimular isso. Eu tenho uma grande curiosidade intelectual, um monte de assuntos que me interessam. Isso é legal, eu faço um monte de coisa hoje em dia. E quanto feliz. Mais assunto, mais amigo também, né? Quanto mais assunto, mais amigo. E quanto mais assunto, mais diversidade, né? No sentido de você olhar várias coisas, né? Parece que, bom, dando uma voada aqui, isso é felicidade também, né? Você ativa várias partes do seu cérebro porque você mexe com diferentes assuntos ao longo do dia. Isso é felicidade. Isso é felicidade, exatamente. Me sinto muito bem com isso. Que legal. Fábio, como é que você se atualiza? Como é que você, né, recebe todo esse tipo de informação de tantas coisas diferentes? Olha, eu tenho muita curiosidade, né? Então, tem várias fontes. Uma mais estruturada, quer dizer, no final do ano passado eu fui lá para o tal Singularity fazer um curso sobre tecnologia, porque quero saber o que acontece na tecnologia, né? Toda hora que eu tenho alguma possibilidade de saber sobre tendências, sobre a questão de impact investments, quer dizer, eu leio bastante, eu recebo muitas informações, as pessoas sabem que eu gosto, eu leio bastante, eu estou falando agora de textos, né? Textos, e-mail, artigos de jornal, artigos de revista, tudo mais, sobre temas que me interessam, quer dizer, o que é marcante na minha vida? É olhar para o futuro, né? Então, como é que a tecnologia, você colocou muito bem, como é que a tecnologia vai mudar a vida das pessoas, né? Em que ponto, até que ponto ela é inclusiva, até que ponto ela pode excluir, né? Esse negócio me fascina. Então, impacto no emprego, como é que vai ser o emprego lá no futuro, tudo mais. Então, acho que fazendo cursos, participando de seminários e lendo muitos artigos, muitas revistas, eu acordo de manhã, leio 4 jornais, quer dizer, acho que não existe isso, né? Folha, Estado, Valor e Financial Times, né? E não vou nem na academia antes de ter que fazer isso, né? Mas eu estou sempre lendo, não quero saber a notícia em si, mas quero saber as tendências, né? Então acho que esse é o ponto principal, estou sempre conectado. Eu estava falando para Kelly, né, que eu me atualizo, não só eu adoro ler também, eu acho que eu criei esse hábito desde pequena, porque eu tenho amigos, né? Só que meus amigos são tão diferentes, de áreas tão diferentes, né? Então vem tanta coisa. Então, de veio o negócio do blockchain, e aí eu fiquei doida com o blockchain. Aí, por causa do blockchain, a gente foi parar com amigos da inteligência artificial. Aí, juntei os amigos da inteligência artificial com os amigos da educação. E vem tanta coisa, né? Então, eu falo que os amigos também são grande fonte. Mas você tem toda razão. Eu sou, também, das várias coisas, eu estou como presidente do Conselho da Endeavor, que é empreendedorismo. E falar ontem à noite, ainda fiquei, depois do jogo, né, recebi 2 pessoas para conversar no escritório, falar sobre fintechs, né? Eles vêm mais pedir orientação para mim, achando que eu não sei nada do que é fintech, mas eu sou uma esponja nesse negócio, também entendo o que eles estão fazendo, o que não estão, como é que está indo. Você tem razão dos amigos, e uma coisa que eu tenho de boa, e você conhece parte da minha história desse ponto, é diversidade de amigos, né? Eu tenho amigos improváveis, vários, né? Eu falo assim, esse cara não pode ser seu amigo, né? Eu uso como exemplo, além de alguns que você conhece, vou pegar o Júnior da Afro Reggae, né? Eu sempre adoro falar, o Júnior, para quem conhece, faz um trabalho social maravilhoso no Rio de Janeiro, mas o jeito que ele se veste, fala, cara, olha o jeito que eu me visto, olha o jeito que você se veste, não é possível que a gente seja amigo, além de outros que você conhece. E isso eu acho que enriquece bastante, né? Você tem a mente aberta para ter amigos diferentes. Isso que você falou, eu lembrei de uma cena, eu estava trabalhando com o Armínio Fraga, no Rio, e a gente estava indo para uma reunião, e vinha vindo na calçada, assim, um bando de surfista. E eu os conhecia bastante. E aquela turma, né, saindo da praia, bermudão e tal, né, e pararam, e aí, Fê, beleza, né, dá um tapão assim, e aí, deram, e aí, beleza? Eu falei, esse aqui então é meu chefe, né. Aí, andamos mais um pouquinho, Arminho, da onde você conhece essas pessoas? É muito legal, né, muito legal. Mas é ótimo. E Fábio, e um livro que você recomenda? Olha, eu vou pegar até um autor com 2 livros, que é o que eu estou lendo atualmente, e um livro dele que eu bem conheço, que eu devo ter sido o cara que mais comprou os livros, que é o Eduardo Janete da Fonseca. Né? O livro O Valor do Amanhã, eu falei para ele, eu acho que eu fui o maior consumidor desse livro, porque eu dei para um monte de gente O Valor do Amanhã, porque acho muito interessante. Aliás, o livro que eu estou lendo atualmente, que comprei semana passada quando ele lançou, que é o Elogio do Vira-Lata, que é super interessante, que fala um pouco sobre a questão de autoestima de brasileiros e como é que a gente lida com tudo isso. Muito legal, eu pretendo dar para algumas pessoas. Mas no final do ano eu comprei uns 15 exemplares desse Abundância, do Peter Diamandis. Porque as pessoas ficam achando que a tecnologia vai piorar o mundo, e eu estou na ponta que a tecnologia vai melhorar o mundo. Então esse livro
também tem uma mensagem que eu quis passar para os outros, né? Então acho que são 2 livros que eu me lembro de ter comprado bastante, assim, 15, 20 volumes, assim, que não é uma barbaridade, mas pelo menos para dar para as pessoas, falar assim, lê isso aqui, cara, isso aqui, esse Valor do Amanhã, acho que foi mais ainda. É muito impactante. E essa questão de olhar para o mundo com olhos... A Natura tem essa frase que é muito legal no instituto deles, que é crer para ver, né? É você, ao invés de ver para crer, ao invés do ceticismo, deixa eu ver, marcou muito a minha vida, vamos acreditar. E daí você constrói isso, ao invés de ficar na posição cética, não, primeiro eu quero ver antes de mobilizar, que é muito da sociedade, né? Não, cara, acredita, você faz isso, Fernanda, no que você está querendo fazer, você acredita numa coisa, você está construindo em torno dessa coisa, né? E isso é muito bacana, ao invés de ficar, não sei, acho que não vai dar certo, tudo assim, o que caracteriza a minha... Tem que acreditar, ter a visão, né? Otimismo. Acho que um livro que eu recomendo, até vou te dar um de presente, é um senhor que chama Yvon Chouinard, é o dono da Patagônia. E ele escreveu um livro chamado Let My People Go Surfing. São vários livros, mas o Yvon, a Patagônia é uma empresa que, de cabo a rabo, ela é sustentável. Mas não só ela é sustentável no jeito que ela trata as pessoas e tudo. Então, o Let My People Go Surfing vem porque eles abriram uma empresa, a Patagônia, no Japão. E os japoneses, aquele ritmo, né? E aí ele tem a regra na Patagônia se tem onda, vai surfar, né? E ele tinha discussões com o gerente lá do Japão, né? E ele fala, let my people go surfing, né? Legal. Que é um pouco isso. E o Yvon pergunta tudo. Então, assim, ele está produzindo roupa, mas ele foi atrás de saber aonde o algodão é produzido, em que campos de algodão e como. Ele foi lá e ele revoluciona. E deu certo. Deu certo, ganha dinheiro, está feliz e as pessoas amam trabalhar com ele. Exatamente, esse é o ponto do mundo do esse é o mundo do legal, as referências começam. Pode me dar o livro. Eu vou te dar. Não, Fábio, obrigada. É uma honra, né, poder ter essa conversa e, né, acho que te falar que eu também tenho um pouco da tua sementinha, porque eu não trabalhei com você, mas acho que você deixou tão forte isso que a gente se inspira. Obrigado. Então, sincronicidade, estamos todos vivendo ao mesmo tempo as mudanças. É isso. E eu fico muito satisfeito em, enfim, poder conversar, né? Já conheço bem também suas iniciativas e tudo mais, e tenho grande admiração. Então, para mim é um prazer estar conversando com você aqui. Obrigada. Gente, obrigada, bless you. E, bom, vamos em frente, né? Tchau.